agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã abençoada, dia 15 de junho de 2009, é uma segunda-feira. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 14. Apocalipse 14 e o título Estudo Apocalipse, parte 27. Apocalipse é o tema, 14, e o título Estudo do Apocalipse, parte 27, a partir do versículo 1, nesta manhã abençoada, que diz assim: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte de Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Até aqui, por enquanto, nesta manhã, em nome de Jesus. O capítulo 14 de Apocalipse está justamente naquela sequência. Você sabe que entre a 7ª trombeta e o primeiro selo, ou a série de selos, de taças, você tem justamente esse período, esse parêntese, esse intervalo. Nesse intervalo, você verificou a igreja de Deus, a igreja de Cristo, o povo de Deus, sendo perseguida justamente pelo dragão. Você viu a instituição do Império da Besta, no capítulo 13, e o capítulo 14 não vai fugir muito não, porque o capítulo 14 é a continuação do 13, você pega no 13, terminou justamente com o Império do Anticristo, o Império da Besta, e o Império da Besta é uma imitação do que será o Império de Jesus Cristo na Terra, o chamado Reino Milenial. Então, no capítulo 14, nessa parte, primeiramente, nós temos uma visão, sabe de quê? Do anúncio do Reino Milenial. O anúncio do reino de Cristo, que acontecerá após o término do reino do Anticristo, quando Jesus vai reinar sobre a terra durante 1000 anos, para que a terra tenha a verdadeira paz. E quando você vê a visão aqui de João, diz assim: e olhei e estava o Cordeiro sobre o monte Sião. Por que isso? O Cordeiro é Jesus, e Jesus vai descer à terra justamente para reinar em Jerusalém, que é justamente a capital, a cidade santa. E ali diz que com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o nome de seu pai. Isso aqui é paralelo ao que nós vimos no capítulo anterior. Você lembra que no capítulo anterior, a besta, com o seu sistema, vai marcar os seres da terra e eles serão controlados pelo regime mundial do anticristo. Já aqui tem um paralelo. Aqui mostra os 144.000 que são e foram separados por Cristo e por Deus, lá no capítulo 7, lembra? E eles foram marcados justamente para não enfrentarem o período da grande tribulação. Mas a grande verdade é, esses 144.000, eles exemplificam 2 parcelas, tanto uma parcela dentro da tribulação, da grande tribulação, que é uma parcela que não sofre o dano da besta, como também simboliza o povo de Deus que subiu no arrebatamento. Por isso que quando você pega aqui, fala que ouviu-se uma voz no céu, como de muitas águas. É a voz do Todo-Poderoso, é a voz de Deus, porque muitas águas são muitos povos, nações, como nós vimos lá na apresentação do capítulo 1. Quem já viu anteriormente sabe o que eu estou falando. E como a voz de um grande trovão, porque trovão também nós já vimos, é símbolo do poder da voz de Deus. E ouvi uma voz de harpistas que tocavam com as suas harpas. E aqui no 3 diz que eles cantavam um cântico novo. Como que um cântico novo? Isso quer dizer que essa adoração
ela vai ser realizada justamente, olha só, vamos nos achar aqui. Essa adoração, esse cântico novo, essa situação está paralela à grande tribulação na terra. Vê se você entende. Capítulo 13 fala do império do anticristo. Enquanto isso acontece na terra, lá no céu, nas bodas do Cordeiro, tudo isso aqui vai estar acontecendo. Esse cântico, esse júbilo de vitória, por quê? É anúncio de que Cristo vai voltar à terra. É anúncio de que Jesus vai voltar à terra para reinar na terra. Por isso que diz assim, ó, e diante dos 4 animais, dos anciãos, e ninguém, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então ninguém pode cantar aquele cântico. Ninguém pode estar ao lado de Cristo. Ninguém pode estar capacitado, senão os 144.000. E os 144.000, como nós vimos no capítulo 7, são os separados de Deus. São aqueles marcados. Isso quer dizer que, ao mesmo tempo que o anticristo, ele tem a marca para controlar homens na terra, da mesma forma, Deus tem controle sobre os seus, queridos. Aqui mostra que durante o período da grande tribulação, Deus estará realizando as bodas do Cordeiro nos céus, porque após o tribunal dos galardões, entraremos nas bodas do Cordeiro para justamente termos esse cântico novo, esse júbilo novo, para que nós venhamos a descer com Cristo, porque quando Cristo voltar, ele irá pelejar contra o anticristo na batalha do Armagedon e estabelecer o seu reinado milenial. E se você não entendeu ainda, esses 144.000 sempre coloca aquela soma de 12.000 vezes 12.000, que é o número completo, redondo e fechado do povo de Deus. Assim como haverá um júbilo na glória, assim como nos céus, nas bodas do Cordeiro, esse povo estará glorificando ao Cristo para voltar. Aqui na terra, a grande tribulação estará desenrolando, e na grande tribulação, Deus estará operando sobre a terra com a sua ira. Mas uma coisa é certa, hoje nós aguardamos o arrebatamento da igreja, para que nós não estejamos aqui no momento da grande tribulação, mas pelo contrário, nós venhamos a fazer parte desse coro celestial, que estará glorificando a Cristo, para que ele volte à terra e reine na terra durante 1000 anos. E eu creio que você também estará nesse meio. Eu creio que você também quer fazer parte do milênio, e é isso que Cristo irá fazer contigo, se você nesta manhã guardar a sua fidelidade a justamente aquilo que Deus confiou na sua mão. Tema Apocalipse 14, título Estudo do Apocalipse, parte 27. Você já identificou a situação aqui, os 144.000. Agora tem mais coisa pela frente. Isso aqui é paralelo ao império da besta. Enquanto a besta reina na terra, Cristo está sendo preparado, ou melhor, está preparando a sua noiva, que é a igreja, para voltar e reinar na terra. Mas aqui no versículo 4 em diante, nós temos algo enigmático. Aqui, em primeiro lugar, diz que aqueles são virgens, tá? Você vai ver aqui. Aqueles que fazem parte dos 144.000, eles são virgens. Olha só o que diz aqui no 4. E estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens, olha só, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Vamos voltar. Nós estamos num quadro que João apresenta do céu vindo para a terra, correto? Ali ele falou dos 144.000. Nós já sabemos que os 144.000 exemplificam a totalidade do povo de Deus, que sempre é protegido, foi e será protegido. Existem várias classes, várias situações para aplicar esse contexto. Mas quando nós pegamos no versículo 4 e 5, ali diz que esses 144.000, eles não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Aí você fala, mulheres, cuidado, as heresias são grandes, principalmente quando nós tratamos de Apocalipse, porque você não vai entender se você achar que tudo que você lê é aquilo que você está lendo. Não,
Tudo tem que ser interpretado. Mulheres, no contexto em profecia, mulher significa igreja ou religião, como nós já vimos várias vezes. Então, na verdade, quando fala que esses aqui são virgens, ou seja, não significa que eles não casaram quando em vida, querido. Como você aí que serve a Deus, de repente você já está casado, se não está, vai ser casado ainda. Não é isso, porque daqui se tira a heresia para a pessoa achar que não deve casar, que deve ficar isolado numa gruta, numa caverna. Então, na verdade, não é isso. Mulher aqui significa religiões, seitas, ensinamentos errados. E os virgens, que são aqueles que não se contaminaram com esses falsos ensinamentos, ou seja, aqueles que, na verdade, não reconheceram a várias divindades, aí, entre aspas, das outras religiões, não se entregaram a outros deuses, mas se entregaram ao Cordeiro, que é o único e verdadeiro Deus. Por isso que os 144 mil são vistos como virgens, que não se contaminaram com mulheres, ou seja, eles não se entregaram, eles não se prostituíram com as outras religiões, com as falsas religiões, não, querido. Porque essa parcela aqui é a parcela que estará junto com Cristo nas bodas do Cordeiro. E você sabe que nas bodas do Cordeiro será a igreja entregue ao esposo. É o esposo e a esposa, é o noivo e a noiva. É o casamento entre a igreja e entre Cristo, que é o Cordeiro. Então, na verdade, quando você apresenta os 144 mil como sendo virgens, na verdade, todos eles formam uma única virgem. Essa única virgem significa a igreja de Cristo. Você fala, mas não, mas muitos da igreja, primeiro eles foram das religiões, primeiro foram das feitiçarias, para depois se entregarem a Cristo. Isso quer dizer que eles não são virgens, querido? Bote uma coisa na sua cabeça. Nenhum ser humano na face da terra é digno de estar diante do Senhor. Nenhum ser humano na terra, nem você, nem eu, nós somos dignos da presença de Deus. Mas a Bíblia diz que pela graça você é salvo, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso quer dizer que, na verdade, nós somos pecadores, mas graças a Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, todos nós somos purificados e todos nós não temos mais os restícios do passado, não, porque nós fazemos parte hoje da igreja de Cristo, da virgem preparada para o Cordeiro. Não é pelo seu mérito, não é pelo o seu valor pessoal, mas é pelo sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que diz aqui, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Querida, eu e você, nós, para Deus somos pecadores, dignos do inferno, mas pela graça infinita, nós somos e fomos e seremos sempre salvos pelo sangue de Cristo, que nos purifica de toda iniquidade, fazendo de você parcela dos 144 mil, aqueles que estão diante do trono de Deus, irrepreensíveis, santos e imaculados. O que passou, passou, não importa, como diz uma música antiga, porque na verdade, nós estamos na nova aliança, e aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Não aceite a acusação do diabo, não. Aí nessa manhã, o diabo traz à tua memória o teu erro, o teu fracasso, pessoas falam besteira para você, não, ignora. Bota sua mente no Cristo, Ele já pagou por você todo o seu pecado e toda a sua iniquidade. Tema Apocalipse 14, título Estudo do Apocalipse, parte 27. Marcou aí? Primeiro lugar, aqueles que são virgens. Já sacou o que é. Virgens, mulheres, primícias, nós nem falamos das primícias, né? As primícias é porque é o arrebatamento, que ainda vai haver salvação durante a tribulação no milênio. Então, quando você fala os 144 mil, aqui no caso aqui, fala que são as primícias. Por que as primícias? Porque foi a primeira colheita, o primeiro povo que subiu no arrebatamento. Por isso que é chamado de as primícias do Senhor, as primícias que foram comprados da terra. Mas em segundo lugar, nós temos no versículo 6, a pregação na terra. Isso, olha só, enquanto você tem a preparação da igreja lá em cima,
você tem a grande tribulação na terra, e você também tem a pregação, isso mesmo. Por isso que você entende que as primícias que foram compradas são os que subiram no arrebatamento. Enquanto isso, na terra, no meio daquela confusão toda, no meio da grande tribulação, haverá plano divino, e você confere comigo no versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. O que nós temos aqui, querido? A pregação, ela não acaba. Alguns ensinam erradamente, mas é aquela questão, ninguém ensina alguma coisa errada porque ele sabe que é errado, ele ensina errado porque ele acha que é certo, e porque já ouviu fulano e um ensina o outro escuta o outro, e vai passando, e como disse Benito Mussolini uma vez, uma mentira repetida mais de 20 vezes vira verdade. Há quem diga que não vai haver pregação durante a tribulação, que acabou tudo, mas esse pensamento ele é pífio, ele é pequeno, ele é ínfimo, porque na verdade Deus ele tem plano para o mundo até o final, até no final do milênio, porque Deus não é o Deus só da igreja, Deus é o Deus principalmente da Israel, que é a menina dos seus olhos. Nós devemos entender isso. O plano da igreja é um, o plano de Israel é outro, e o plano das nações é outro, completamente diferente. Então aqui mostra que a pregação do evangelho, ela vai ser ativa na terra. O anjo aqui simboliza o mensageiro de Deus, e ele mostra que nos 4 cantos da terra, em língua, nação, povo e tribo, todos terão acesso à pregação do evangelho. Por que isso? Porque durante a tribulação, a grande tribulação, vai haver salvação também, como vai haver salvação durante o milênio. Então, na verdade, o plano da igreja não tem nada a ver com o plano de Israel, o plano das nações. O plano da igreja é outro, que nós estamos vendo aqui. Então, na verdade, esses aqui pregarão, não os anjos, mas eles mostram o quê? Ele mostra esse anjo que a palavra de Deus estará sendo discorrida pela terra. E como será isso? Através de Israel, através dos que ficaram no arrebatamento da igreja, através dos que vão se converter das nações, e por aí vai, pregação que não vai faltar no período da grande tribulação. Então, na verdade, aqui você tem no 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então você entende que durante o período da grande tribulação, a pregação estará sendo ativa na terra. Por quê, querido? Por quê? Você tem que ouvir a palavra, você tem que pregar a palavra. Mas as épocas passam, os conceitos mudam. No período da grande tribulação, muita gente vai se converter. Por isso que a mensagem está aqui, dizendo com grande voz, temei a Deus, dai-lhe glória, quer dizer, reconhecimento do Senhor. E diz, porque vinda é a hora do seu juízo. Qual é a hora do seu juízo? Quando Cristo voltar para pelejar contra o anticristo. E diz, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Por que isso? É um alerta para os que estiverem na terra não receberem a marca da besta e não adorarem a imagem da besta. Porque quem adora a imagem da besta e a besta já está fora. Então, na verdade, isso aqui é um anúncio de salvação. É um aviso de que o milênio vai chegar, que o império do anticristo vai cair. É um alerta da volta de Cristo, é o aviso do milênio. Serão os 3 eventos que vão vir após a grande tribulação: a queda do império do anticristo, a volta de Cristo e o início do milênio. Por isso que aqui avisa, para que todos venham a ouvir a mensagem. Mas você sabe, nem todos vão, porque os de Deus ouvirão a mensagem de Deus. Os que não são de Deus, na verdade, eles vão continuar debaixo da orientação do anticristo, que é o filho do diabo. Então aqui no 8 diz assim, e outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Vamos entender. Babilônia significa o exemplo da oposição a Deus, como foi no passado, na estátua de Nabucodonosor e outros mais. E Babilônia aqui simboliza, sabe o quê? O centro do império do anticristo, o centro do império da besta. Aqui nós estamos tendo um anúncio de que o império da besta vai cair.
E por que o império da besta vai cair? Porque, na verdade, Cristo vai voltar para reinar. Então, quem bebeu do cálice, justamente da prostituição de Babilônia, que é o império do anticristo, esses aqui, eles vão estar justamente separados. Por isso que vem o alerta, cuidado, Babilônia vai cair. Meu amado, nesta manhã, saiba de uma coisa, você que serve a Deus, Babilônia na sua vida cai no momento em que você adora aquele que vive e reina para todo sempre. Se há perseguição na tua vida, se há alguma coisa contrária à sua vida, se o diabo levanta qualquer situação contra você, saiba, você não tem que servir a isso, você deve servir a Deus, porque a Babilônia da tua vida também cai nessa manhã. Toda ira contra a tua vida é neutralizada, porque Deus está fazendo a diferença acontecer nesta manhã. Saiba, a pregação na terra vai acontecer, porque muitos hão de acolher a palavra de Deus. Tema Apocalipse, título Estudo do Apocalipse, parte 27, terceiro lugar a partir do versículo 11. A tormenta, olha só, dos adoradores da besta. Não adora a besta, porque quem adorar a besta vai ser atormentado. Quer ver uma coisa? Veja no versículo de número 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem receber sinal na testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Sabe o que isso quer dizer? Que aqueles que receberem a marca da besta, adorarem a besta, vão beber do cálice da ira, porque quem bebe do cálice da ira, bebe daquela doutrina negativa, e quem bebe dessa doutrina negativa, que diz aqui não misturada, ou seja, não sendo colocada, preparada devidamente, né, uma bebida imprópria. Isso é um símbolo de bebida imprópria, que significa doutrina errada, que significa atitude errada. E aqui diz que os que seguem a besta, que possuem a sua marca, serão atormentados no lago de fogo e enxofre, que será a morada eterna de Satanás e seus anjos e dos semelhantes a ele. No versículo 11 diz: e o fumo do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Querido, olha só, no período da grande tribulação, os adoradores do diabo, os adoradores da besta, aqueles que se prestam a isso serão atormentados. Mas quem vai ser atormentado? Por que tem a pregação do evangelho, hein? Por que tem a pregação? Para os que ouvem a palavra de Deus, os que são de Deus, eles saiam dessa tormenta. Aqui é um juízo para os que não têm Deus, os que andam com o diabo, os que têm a marca. É uma tormenta física no período da tribulação, mas que vai desencadear numa tormenta eterna quando eles partirem dessa para a eternidade. Então, na verdade, nessa manhã, você não é adorador da besta. Eu e você, nós não somos adoradores da besta. E é por isso que nós devemos entender: a tormenta não vai acontecer contra você, ainda que você passe hoje pelo vale da sombra da morte. Mas tenha certeza, um detalhe é importante para a sua vida. E isso está aqui no versículo 12, serve para mim, para você, para todos nós. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Eu pergunto para você: você tem a paciência dos santos? Você tem? Você guarda os mandamentos de Deus? Você tem a fé em Jesus? Se você tem tudo isso que está no versículo 12, pode repousar. Pode descansar no Senhor, porque Ele vai te guardar de todo mal. E a princípio, nem na tribulação você fica, nem na grande tribulação você fica, porque na verdade você vai subir ao toque da trombeta, você vai ser arrebatado nos ares, a encontrar-se com Cristo, porque você faz parte dos 144 mil também escolhidos, separados e marcados. No versículo 13 diz: e ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve
breve. Bem-aventurados mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Sabe o que significa isso em 2 tempos? No período da grande tribulação, quem morrer ali, ouvindo o Evangelho, entregando a vida a Cristo, vai acompanhar a Ele todas as suas obras, porque Deus é fiel e Ele é justo. Como nesta manhã, você também terá as suas obras, que serão o ponto do galardão que Ele vai entregar nas suas mãos, porque o nosso Deus, Ele é um Deus que vai recompensar a todo bom obreiro, a todo bom trabalhador da sua seara, porque assim diz a palavra, assim nós cremos e assim será, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe.